Olha só, gente, embora uma dieta saudável e equilibrada, aliada à rotina regular de exercícios, seja fundamental para o emagrecimento saudável, é importante saber que alguns alimentos, apesar de saborosos e falarem que esse aí pode, né? Tem alimentos que podem ser grandes armadilhas nesse processo de emagrecimento. E quem conversa com a gente sobre este assunto é a nutricionista Sabrina Trevisan. Né, Sá? Boa tarde. Oi, Mari. Seja bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista, Obrigada. Viu? É isso mesmo? A gente vê lá, substitui isso por aquilo. Aqueles proteína, aqueles misturinha gostosa que a gente toma na caixinha, que tem várias marcas, né? Como que fica isso aí? Por trás desses alimentos, existem aí Muita coisa para conservar aquilo, né? A gente já começa aí, sempre né? que a gente vê uma embalagem. Eu costumo definir alimento saudável de alimento não saudável de uma maneira muito simples. O saudável é aquilo que Deus trouxe pra gente. O que você trouxe aqui, Tadinha? Tá segurando a embalagem? Esse daí é um presentinho para nutrir as suas células. Ai, que delícia! Eu vou postar lá depois, ó. Obrigada, viu? Imagina. Adoro. Sabrina super sempre querida. Conta pra mim, o que a gente pode falar desses alimentos para quem quer emagrecer, então? E os alimentos saudáveis são os alimentos que Deus criou. Aquilo que Deus criou é perfeito e agradável. O problema é quando o homem ele quer mexer naquilo que Deus fez, né? Obviamente não vai ficar tão perfeito. Então, quando a gente pensa em alimentos saudáveis, em alimentos naturais, são aqueles alimentos que a gente não precisa desembalar, a gente não precisa abrir. Quando a gente pensa numa alimentação para emagrecer, o que é a primeira coisa que a gente precisa pensar? Qual que é o tamanho da minha fome e para o que eu vou comer? Então, a gente pode comer muitas frutas. Olha, gente, a porção de um melão, que equivale a uma banana, é meio melão. Se a pessoa está com muita fome, meio melão com certeza vai dar uma boa sustentada. Então, muitas vezes a gente tem que olhar o que vai nutrir a gente de fato. Deus, quando criou a gente, Ele deu tudo que a gente precisava aqui. O problema é quando a gente vai no mercado e compra sempre porque acabou. Nossa, a gente fica... limita. E no mercado, né, principalmente naquelas sessões de saudável, a gente acha que tudo aquilo lá tá liberado. E não é bem assim, né? Na sessão de saudável, a gente tem que tomar muito cuidado também, né? A sessão de saudável que eu digo, gente, são os saudáveis industrializados. O chique, né? A É sessão o chique do mercado. né? Eu costumo falar então, isso para os pacientes. Então, é importante você ter conhecimento daquilo que você consome, porque por trás daquele pacote lindo, maravilhoso, nem sempre está a melhor solução para você. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que ter esse olhar mais nutritivo. Um ponto que também é bem interessante a gente pensar, quando a gente pensa em emagrecimento, são os vilões do emagrecimento, né? Dentre os vilões do emagrecimento está ali a ansiedade, a alteração do meio intestinal, a ausência do sono e deficiência nutricional. Olha, falamos de ansiedade ontem, né? Do como a gente precisa cuidar da nossa ansiedade. O sono nem se fala. Né? Hoje o sono, para quem é mais velho aí, sabe o quanto ele é perfeito e necessário. Enquanto jovem, né, a gente acaba não dando muito valor. Sim. Lá pela idade dos 20 anos, né? Mas depois a gente entende que o sono faz toda a diferença. Exatamente. E aí depois vem a questão do intestino também, o bom funcionamento do intestino, que também é extremamente importante. É um processo desse emagrecimento, né? Quando a gente pensa na ansiedade, o hormônio que aumenta na ansiedade, principalmente é o cortisol, né? E o cortisol, ele tende a desencadear liberação de alguns hormônios, como a grelina, que é o hormônio da fome, e o desejo por carboidrato simples, porque o corpo precisa gerar energia, né? O corpo, ele não entende que você está ansioso ou por algo que não aconteceu, ou por algo que você está com medo que aconteça. Ele entende que você vai lutar ou fugir de algum predador. Então, ele gera uma cascata chamada cascata luta e fuga, que te faz comer. A ausência do sono aciona um sistema no nosso organismo que chama sistema límbido. É o sistema da larica. Faz com que a gente tenha vontade de beliscar ao longo do dia. A alteração intestinal, ela vai gerar principalmente inflamação. Toda inflamação, isso já comprovado, toda inflamação, pode ser uma inflamação no dedão do pé, vai gerar neuroinflamação que vai gerar alteração no humor. Se a gente pensa alteração no humor, a gente vai pensar sim em aumento da ansiedade ou redução do humor, que é processo de depressão também. E quando a gente pensa na ansiedade, a gente vai sim pensar no aumento do apetite. A gente até fala que, né, sempre falamos sobre isso, que o intestino é o segundo cérebro.
porque realmente ele precisa estar em um bom funcionamento para você conseguir ter um bom funcionamento do organismo no todo, né? 90% da nossa serotonina, que é o hormônio da alegria, é produzida no intestino, e 50% de toda a dopamina é produzida no intestino. Então, sim, o intestino ele realmente é o segundo cérebro. A gente tem um sistema de conversação principal, que é o sistema de BNDF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Sempre que a gente procura eixo intestino-cérebro, é a primeira conversação que a gente vê. E também através do nervo vago. A gente tem um nervo que liga o intestino direto ao cérebro. Nossa, então realmente ele faz toda a diferença. Toda a diferença no humor e no organismo. Né? Quando a gente tem uma alteração no meio intestinal também, a gente tem uma redução da absorção nutricional. Também isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa no funcionamento do corpo, não só no humor, né? O nosso corpo, ele nada mais é que um mutuado de reações bioquímicas de nutrientes dentro da água. Então, se a gente não tem nutriente suficiente ou se a gente não tem água suficiente, o corpo não funciona, que a gente entrou na deficiência nutricional. Eu pego muito paciente na clínica que ele vem da primeira consulta e a primeira queixa: eu estou muito cansado, eu não tenho ânimo para nada, parece que eu tenho uma preguiça e eu não sei de onde vem, porque eu não sou uma pessoa preguiçosa. Na hora que eu vou olhar, tá com um monte de deficiência nutricional. Deficiência de complexo B, deficiência de vitamina D. A vitamina D abaixo de 45 está altamente associada ao aumento do risco de depressão. A vitamina D, gente, eu estava me sentindo muito cansada. Eu fui no cardiologista, ele falou que a minha vitamina D é muito baixa. Eu tenho que complementar sempre, é forever a minha vitamina, mesmo que eu tome sol. E realmente, quando eu começo a voltar, tenho uma regularidade da vitamina D, tudo fica melhor, o B12 ânimo, a também. disposição. Nossa, enfim, é importante você olhar para essa deficiência das vitaminas aí no seu organismo. De repente, é isso que está ocasionando essa dificuldade no seu emagrecimento também. E no também, emagrecimento né? também. Que está muito ligado a tudo isso, né? Principalmente as vitaminas antioxidantes, né? Quando a gente pensa, claro, ali complexo B, principalmente por conta do humor, mas as vitaminas antioxidantes para combater a inflamação, né? Uma inflamação vai gerar dificuldade no emagrecimento. A resistência à insulina, que é algo extremamente comum, que está associado ao aumento do peso e a dificuldade em perder, é ocasionada por inflamação. Então, fica aí, gente, um bate-papo rápido, mas muito informativo para você entender um pouco sobre esse processo do emagrecimento. Confira aí esses 4 vilões, como que estão na sua vida, né? De repente, está aí tudo desequilibrado, você precisa dar uma equilibrada. Conte com a Sabrina Trevisan. Obrigada pelo presente, tá? Delícia te receber aqui. Eu Faz tempo, né? Você não tinha vindo aqui no estúdio de novo, né? Não, tá lindo. Tá lindo, né? Seja sempre muito bem-vinda, tá? Obrigada, Um beijo. Deus abençoe.